bom dia, né? Estamos de volta mais uma vez para a segunda parte do livro Admirável Mundo Novo, né? Eu acho interessante, eu estava ouvindo a música do Zé Ramalho, Admirável Gado Novo, eu achei interessante na abertura, quando ele vai cantar, ele diz assim, este é o Brasil, né? Admirável Gado Novo, né? Este é o Brasil, né? Então, assim, e essa intertextualidade que nós estamos fazendo de Admirável Mundo Novo, agora nós vamos para comentar um pouco, né, aqui, né, sobre o modelo de casta, né, o sistema de castas que temos lá em Mundo Novo, né? E a Camila tinha colocado já também sobre a comparação desse modelo de casta com o sistema de casta da Índia, né, Camila? Isso. Né? E também tivemos aí essa curiosidade, né, a Thalita Kerley, né, com essa questão das castas brasileiras, né? E eu confesso que eu fiquei meio que perturbado ou incomodado com isso aí, né? Nós somos divididos por castas e castas brasileiras, eu nem sabia disso aí, né? Ninguém sabe, né? Ninguém tem essa noção. Que é a pirâmide do IBGE, né? E aí, meninas? Como a gente viu lá no livro, a gente possui no total 5 castas: alfa, beta, gama, delta e y. A alfa é a superior de todas, que defende o conhecimento. A beta é inferior é a segunda mais alta, que é responsável pela fecundação, onde os bebês são produzidos no laboratório. A gama, que é a central, que fica no meio da pirâmide, seria tipo servidor público, pessoa que trabalha nessas secretarias municipais de Cuiabá ou Várzea Grande. A delta, seriam os servos, trabalhadores braçais, e a Y, seriam os escravos, pessoas que têm um trabalho mais pesado, uma jornada de trabalho difícil. É a casta mais miserável de todas, é a mais inferior de todas também. E a gente pegou essas castas e a gente pensou o seguinte: por que não tentar comparar com o IBGE? Como o IBGE ele divide a sociedade brasileira. Aí, minha parceira Keliane, ela pegou as classes que o IBGE segrega aqui no Brasil e criou-se uma pirâmide. E agora eu vou passar a palavra para ela fazer o comparativo. Pode começar. É bem interessante quando a gente analisa o sistema de castas de Admirável Mundo Novo e faz um comparativo com os sistemas de divisão de critério do IBGE. Nesse sistema de divisão de critério, ele faz uma divisão particularmente de duas maneiras. Uma é por renda per capita, ali por família, e a outra é por posses, mas não são posses imobiliárias, por exemplo, quantidade de casa, apartamento que você tem, é mais por quantidade que você tem dentro do imóvel. Por exemplo, quantidade de geladeira, quantos quartos tem, se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem micro-ondas, notebooks. É dessa maneira que ele vai fazendo essa divisão, além da divisão econômica. Eu foquei mais no lado econômico porque é o que mais interessa. É a gente saber nessa pirâmide quem está no topo e quem está na base. A gente vai ter essa separação da mesma forma como no sistema de castas de Admirável Mundo Novo, em 5 categorias, que seria de A a E. No topo da pirâmide a gente tem a classe A, seriam ali as pessoas que têm uma... É bem interessante quando a gente analisa o sistema de castas de Admirável Mundo Novo e faz um comparativo com os sistemas de divisão de critério do IBGE. Nesse sistema de divisão de critério, ele faz uma divisão particularmente de duas maneiras. Uma é por renda per capita, ali por família, e a outra é por posses, mas não são posses imobiliárias, por exemplo, quantidade de casa, apartamento que você tem, é mais por quantidade que você tem dentro do imóvel. Por exemplo, quantidade de geladeira, quantos quartos tem, se você tem um carro, se você tem uma moto, se você tem micro-ondas, notebooks. É dessa maneira que ele vai fazendo essa divisão, além da divisão econômica. Eu foquei mais no lado econômico porque é o que mais interessa. É a gente saber nessa pirâmide quem está no topo e quem está na base. A gente vai ter essa separação da mesma forma como no sistema de castas de Admirável Mundo Novo, em 5 categorias, que seria de A a E. No topo da pirâmide a gente tem a classe A, seriam ali as pessoas que têm uma renda média. Lembrando que na média podem haver vários valores ao longo de um ano, de 12 meses,
E aí nele se faz uma média, podem ter valores acima da média e abaixo da média. Mas a média da classe A é de 21 mil. É 23 vezes maior do que a média per capita das pessoas que estão na base, na classe E. A renda da classe A é 23 mil reais. 23 vezes maior, 23 vezes maior. do que a renda das pessoas que estão na base, na classe E. É muito também, né? A renda da classe inferior dessa pirâmide vezes 23. Então, digamos que a classe inferior no Brasil, no caso seria a classe E, se ela tivesse uma renda de R$1.000, Nem chega a 1.000. A Não média chega a 1.000? Não chega a 1.000. A média é de R$901 do pessoal que está na base na classe E, segundo os dados do IBGE de 2022. então a gente tem que calcular os 900 vezes 23 vezes. 901 vezes 23 vai dar mais do que 21 mil, que é o valor, aproximadamente. Vai dar 20.723 Exato, reais. e ele está ali em 20 mil, por isso é 23 vezes maior. Arredondando dá exatos 21. Exato. Então, quando eu fui trabalhar isso e pesquisar um pouco mais aprofundado, a gente tem a percepção de uma grande segregação, tanto econômica quanto, como eu vou falar, é uma questão econômica, mas também uma questão racial, porque a segregação, a maior segregação e as maiores pessoas que estão na base, na classe E, são pessoas determinadas em determinados grupos, exato, colocados pelo IBGE como pardos e negros, no caso. Esses são os que estão na base, cara. Esses são os que mais estão na base. E no topo a gente vai ter... Se a gente parar para analisar, essas pessoas elas vão estar em bairros mais periféricos. Ou seja, favelas, bairros sem segurança, sem saneamento básico, tudo isso. No caso, então, meninas, o que vocês me fazem pensar aqui, então, relacionado com o livro, assim como a Camila discursou também, né, sobre a classe dos Y, que eles eram preparados para trabalhos de cabeça para baixo, no pesado, suportar as caatingas, né, vamos fazer a caatinga carniça, né? Então, no caso, as pessoas que estão nessa classe baixa, que na classe E, são as pessoas que vão estar suportando, então, o trabalho pesado. Uma carga horária grande de trabalho. E esgoto a céu aberto suportando a caatinga também ali. E geralmente, e o que se debate muito atualmente é o trabalho análogo à escravidão moderna. E aí entraria as pessoas da classe E, porque a renda, o salário mínimo atual do Brasil é R$1.200, e 320 subiu. Então, se eles estão numa média de R$901, eles não recebem nem sequer um salário mínimo. Ou seja, eles estão nesse tipo de trabalho análogo à escravidão, só que moderno da nossa era atual, entendeu? Ou seja, às vezes eles não têm carteira assinada, por exemplo, trabalham de forma precária e de forma insegura nos ambientes nos quais eles exercem a profissão, se é que tem uma profissão, se é que tem algum tipo de diploma, porque se tivesse, teria carteira assinada e mais de um salário mínimo. Então, Ou nem curso profissionalizante talvez, né, exato. Carlos? Isso. Sim. Então, a gente também vai falar da burocracia que tem no sistema brasileiro, onde a pessoa tenta de tudo ter uma carteira assinada de trabalho, porque na lei fala, para você trabalhar de forma legal, você tem que ter uma carteira de trabalho. Só que a pessoa esquece das condições que a pessoa possui em sua vida. Às vezes ela não tem condições, tipo, sei lá, para ir até a Receita Federal e garantir sua carteira. Na lei fala, para você trabalhar de forma legal, você tem que ter uma carteira de trabalho. Só que a pessoa esquece das condições que a pessoa possui em sua vida. Às vezes ela não tem condições, tipo, sei lá, para ir até a Receita Federal e garantir sua carteira. Aí o que a pessoa tem que fazer? Ela tem que fazer de uma forma bem arriscada, que é o quê? Pedir emprego de uma forma ilegal, ou seja, sem carteira de trabalho. E tem patrões que não querem assinar a carteira também. Exatamente. Falam assim, que é no mínimo de 3 meses, só que isso é errado. A partir do momento que a pessoa começa, tem que ter uma carteira assinada. O fato de não ter essa carteira assinada vai tirar os benefícios da pessoa, né? O que ela pode ter de segurança. Camila, pior que é verdade, que eu já ouvi essa conversa já, né? Ah, tem que ter 3 meses de carteira, de experiência para depois assinar a carteira, né? Deixa a pessoa vulnerável. E nem isso. Quando o pessoal que não tem carteira trabalha, até eles têm carteira também, às vezes os patrões, eles
eles prometem que vão pagar uma certa quantia, só que na verdade eles estão, explorando você, empurrando você. Mas olha só, a gente percebe aqui, retomando um pouco também, né, o contexto aqui, que um discurso puxa outro discurso, né? Porque nós estamos tratando sobre Admirável Mundo Novo, né? E vamos chegar lá ainda nas músicas também, né? Admirável Gado Novo e Admirável Chip Novo. E aqui dentro, aqui nós já puxamos, né, uma outra temática, um outro assunto dentro dessa pirâmide aqui das castas de Mundo Novo. Já vemos aqui que o Brasil também tem essa pirâmide, né? E de certa forma essa pirâmide ela é excludente também, que exclui, né? Sim. É interessante elencar durante a pesquisa, eu vi a quantidade de consumo. Quem é que consome mais? Quem é que consome mais? E aí, eu descobri que nessa pirâmide de classes, entre C e E, corresponde a 75% do total de brasileiros. Ou seja, 75% da população brasileira está entre as classes C, D e E. E só 2,9% representa a classe C. Esses 75%, que é a maior parte da população brasileira, eles representam 44% da população de consumo. Ou seja, eles são a grande maioria, mas eles consomem muito menos. Aí a gente levanta as questões, por que eles consomem menos? Se eles são a maioria. São a maioria que consomem menos, exatamente, isso que eu ia perguntar, né? Então, por esse motivo de questões econômicas. Porque hoje em dia, tudo que você vai comprar é um valor que vai ser tirado da sua vida, entre aspas, porque é o tempo da sua vida que você investe para comprar aquilo. Por exemplo, se eu quero comprar um celular de R$4.000, mas eu ganho 1.320, vamos supor que eu trabalho ali 4 meses, são 4 meses trabalhando para comprar aquele celular. E é exatamente isso, por isso que a maior parte da população que vive nessa situação economicamente são a grande maioria, mas eles consomem muito menos. Aí a gente levanta as questões, por que eles consomem menos? Se eles são a maioria. São a maioria que consomem menos, exatamente, isso que eu ia perguntar, né? Então, por esse motivo de questões econômicas, porque hoje em dia, tudo que você vai comprar é um valor que vai ser tirado da sua vida, entre aspas, porque é o tempo da sua vida que você investe para comprar aquilo. Por exemplo, se eu quero comprar um celular de R$4.000, mas eu ganho 1.320, vamos supor que eu trabalho ali 4 meses, são 4 meses trabalhando para comprar aquele celular. E é exatamente isso, por isso que a maior parte da população que vive nessa situação economicamente instável e mais baixa da pirâmide, eles trabalham mais e consomem menos por causa dessas questões. Não está invertido não, porque pelo menos os discursos que nós ouvimos é que essa classe consome mais, né? Gasta mais sem ter, né? E isso vai em tudo, né? Gasta mais, por exemplo, em termos de alimentação, em termos de energia, em termos de outras coisas mais. Então não é essa classe que gasta mais, que consome mais, melhor E dizendo. quando uma pessoa de classe mais baixa, ela trabalha, se esforça para comprar, por exemplo, algo que ela queira muito, que esteja almejando, as pessoas de classe mais alta vão julgar e dizer, mas por que tu não guardou esse dinheiro para fazer outra coisa? Porque Olha esse discurso. essas pessoas, elas são ensinadas que elas têm que apenas trabalhar para comer, não pode ter um lazer, né? Igual Admirável Mundo Novo, né? A gente vive no Admirável Mundo Novo. Não pode. A Camila chegou a um ponto importante, o que ela vai dizer que, por mais que não pareça, não seja tão claro, tem um pré-determinismo por trás. Gente, aqui tem uma parte que eu estava lendo aqui, que diz aqui, que o incentivo para as pessoas saírem no final de semana não é só para elas saírem para se divertir, alguma coisa assim, é para consumir. Assistir um jogo de futebol, porque é para você consumir. Aí no final de semana das pessoas aqui, elas têm que fazer fazer um passeio, mas não é só para fazer um passeio, elas têm que ir de ônibus para poder consumir, né, e gastar no transporte público e tudo mais. Essa questão de consumir durante os finais de semana é extremamente programado, ou seja, o trabalhador trabalha 5 dias esperando chegar ao final da sexta-feira para ele poder fazer o seguinte, passar o final de semana consumindo
que é a folga, o descanso do trabalhador. O sistema dá esse descanso exatamente para quê? Para o trabalhador voltar na segunda-feira novo, para poder continuar produzindo ao longo da semana. Novo, para poder continuar produzindo ao longo da semana. É como uma montanha russa. Quando o trabalhador está chegando no pico do cansaço dele, por causa do trabalho que ele executa de forma repetitiva ao longo da semana, chega o final de semana, aí ele descansa e volta de novo. E assim se repete. Camille, e o sextou então? É uma ilusão. É uma ilusão. É uma ilusão, gente. Na verdade, o sextou, a gente pode até dizer aqui que além de ser uma ilusão, novamente o sistema criando uma palavra nova aí para poder, né, a pessoa, não, sextou, agora vou sair, vou descansar, vou ver todos, happy hour e tudo mais, né? Incentiva até o consumo, né? O consumo, porque sextou tá todo mundo já, né? Não, e aí acaba se esquece de ter um pensamento mais crítico, talvez seja também que o sistema quer ou não, vocês não acham? Né? Então, sextou, tá todo mundo ali. Enquanto você está se divertindo, seus colegas estão tranquilos, né? Ou também o sistema pode estar ganhando outra coisa por detrás, né? Um grande exemplo dessa colocação, desse direcionamento, desse pré-determinismo, como diria o pai da psicanálise Freud, o pré-determinismo ele vai te induzir aquilo. Ou ele induz, ou já é uma base ideológica que forma o pensamento da pessoa a partir dos acontecimentos passados dele ou da família dele. Ou seja, um exemplo muito claro seria os jogos de futebol. Na Grécia, o que acontecia? Existiam ali os templos, que existiam os jogos esportivos, e eles serviam para quê? Porque quando o povo começava a questionar, eles falavam, vai ter os jogos esportivos. E aí o povo se reunia naquela euforia, naquele pertencionismo, de se pertencer a algo, entendeu? Todos os problemas eram esquecidos. E aí eles utilizavam desses jogos esportivos como maneira de manipular a população para ela parar de questionar. É um grande exemplo e a gente ainda tem atualmente os jogos de futebol. No livro tem muito disso, só que ao invés de usar jogos, é usar a droga soma. Quando a pessoa começa a questionar, porque o governo pensa, a pessoa questiona, ela vai ficar triste, depressiva, e vai ficar imperfeita, como o governo costuma dizer. Então, é tipo assim, você tá triste, toma aqui uma pílula então pra você ficar feliz. É isso. E é aquela coisa, pra você esquecer os seus problemas. Sim, esse quesito de imperfeito, é imperfeito pra quem? Imperfeito pro sistema. Porque para você trabalhar bem e consumir bastante, você precisa estar bem, você não precisa estar questionando. Se você estiver triste, você não vai trabalhar bem. E se você não trabalha bem, o sistema não gira. Então é exatamente disso que eles usam as artimanhas. Ou seja, é uma coisa assim, meros peões. Sim. Meros peões no sistema. Quer agregar mais uma coisa? Podemos comparar com o computador também. O computador, a máquina em si, ela tem várias funções de cada coisa. Cada pecinha tem uma função, seria isso. Uma pecinha para mandar o arquivo, uma pecinha para pegar esse arquivo e depois separar, outra tal coisa. É isso. Dentro do ambiente de trabalho desse jeito. Por que você acha que as salas são todas com aquelas paredes? É para dizer que ali é uma função de tal coisa, ali é uma função de tal coisa. Você quer tal coisa, então vai para aquela sala. Um computador, se você abrir a memória RAM, você vai ver que é tipo isso, é tipo um labirinto que você vai andando e você é guiado para a função. É interessante essa colocação de como as empresas se organizam. Quando eu falo não de organização tipo, sistemática, mas de organização de designers. Eles organizam em blocos e aí eles fazem as separações para determinado espaço. É interessante que quanto mais sobe de nível de determinada empresa, melhor é o quê? A qualidade dos móveis que estão lá dentro. Rapaz, até dentro de uma empresa. É tudo muito bem elaborado e pensado. Por exemplo, se a Cami... Mas pior que é verdade, né? Até o ar-condicionado vai mudar. Sim, Por exemplo, se a Mila vai estar ali como secretária, o computador dela vai ser de tal tipo, né? Vai. Mas se ela subir e ser secretária do chefe lá em cima, o computador dela vai ser melhor. Vai ter até E carpete assim na sua sala. funciona.
Ela vai ter uma sala só pra ela. Camila, Tipo, seria um tapetezinho, né? Agora então, subiu de estado, subiu de carro, vai ter um carpete bonitão, né, no chão lá pra tudo mais, né? Mas é exatamente assim que funciona. Eles fazem desses pequenos detalhes um incentivo para os trabalhadores da casa continuarem trabalhando com mais esforço e empenho para darem a ilusão de que eles podem subir de nível. E tipo, ir para um nível maior e ter coisas legais. Mas galera, é a mesma coisa que as empresas fazem também. Então, por exemplo, colocar a fotinha do funcionário lá, o melhor funcionário do mês, tá aqui a fotinha dele aqui, né? Aí todo mundo vai querer ter essa foto, vai trabalhar, vai todo mundo se matar a trabalhar para ter a foto dele ali. Também, outra coisa, por mais que eu suba de nível, de setor, melhor dizendo, ainda vou ter que continuar trabalhando do mesmo jeito, vou ter que passar as mesmas horas, incansáveis, porque a cabeça, as pessoas não trabalham, não tem sistemas. A gente é tipo como pode dizer, a engrenagem. Sim. Somos a engrenagem principal e a principal. que recebe E menos. aquela linha, aquela corrente que engrena do sistema. A gente faz a corrente rodar. Se ela não roda, o que aconteceu com a máquina? E admirável ele mundo fala novo, isso quem que a aqui, gente né? mais vê trabalhando, né? Quem são as principais engrenagens? São as pessoas que estão ali no laboratório. É uma parte do livro que diz aqui, né? Quanto mais baixa a casta, disse o Sr. Foster, né? Menor o oxigênio. Primeiro órgão afetado era o cérebro, né? Então, assim, aí tem outra parte que diz aqui, ó, que a máquina não pode parar. A máquina não pode parar de girar, porque se a máquina parar de girar, é morte no sistema, né? Então, é o que nós estamos debatendo aqui, né? Essa classe aqui, essa casta aqui, né? Que é a mais baixa de todos aí, os Y, né? Durante a sua formação ali, né? A fase embrionária recebe menos oxigênio, né? Já se preparando para essas coisas complicadas e difíceis ali que eles vão enfrentar. E é eles que vão fazer justamente também essa engrenagem estar girando aí, né? Porque se a roda parar de girar, se a engrenagem parar de girar, vai também travar aí o sistema e mundo novo, né? Mas enfim, mundo novo é perfeito, né? É admirável mundo novo, por isso que diz aí, é o admirável mundo novo, cara, tudo perfeito. Lá Não tem sofrimento, não tem não sofrimento, tem doença. as mulheres não têm doença, as mulheres têm ali o seu cinturão de pílula, alguma coisa que é para não engravidar, né? Todo mundo é de todo mundo, ninguém de ninguém, essas coisas, né? Mas é interessante que não é bem assim que o sistema gira também no mundo novo, né? Porque alguma coisa vai sair fora do sistema, o dente da engrenagem vai quebrar e o mundo novo vai acabar se ruindo, né? E nós já discutimos, já falamos já do Bernard Marx, que é o fora do sistema que começa a pensar demais, ou a questionar demais, né? Mas nós também temos o caso que a Lenine, ela é abandonada por quem que a Lenine é abandonada na obra, né? A Lenine, ela acaba tendo um caso lá, Não, né? é a Linda. A Linda, né? É a Linda. Ah, tô confundindo os nomes, né? A Linda, ela tem um caso Então, com o Thomas. isso, a Linda tem um caso com o Thomas, né? E ela é abandonada. Então, ela é abandonada Sim, Camila. numa viagem. Parece que eles vão lá no Novo México. Uhum. E ela se perde. E ela se perde dele. E aí eles têm que criar o John. Ela criou o John sozinha, né? Sim, ela tipo é aquela coisa que o pessoal usa mais solteira. Seria isso. Então, mas no caso, ela não pôde mais ficar na sociedade moderna, no mundo ali. Porque Ela teve que se Ela retirar para foi os selvagens. como se ela tivesse sido punida, né, por ter sido engravidada, mas ela não ficou grávida sozinha, né? O diretor engravidou ela e abandonou. Abandonou, tá vendo? Ele continua numa posição de poder muito alta, ele não sofre consequência nenhuma, mas essa mulher ela vive em condições precárias e é abandonada simplesmente para criar o filho dela sozinha. E ela vive uma selvagem, então. Exatamente. E ela não é feliz com Vida essa não, ela vai pro situação, meio dela né? pro Ela não selvagem. gosta. então, isso é engraçado. Também aqui, também na obra aqui, fala que a gravidez agora é vista, assim, gravidez tipo questão da relação sexual. É vista uma coisa impura, primitiva, como eles falam. Isso. É uma coisa horrível. E as mulheres, e essas medidas contraceptivas, as mulheres usam isso para manter um corpo perfeito. Um corpo bonito, perfeito. Porque elas acham que ter uma barrigona só vai causar. A pessoa olhar e fala, pois é essa. Gente, isso
quando eu tava lendo esse livro, eu fiquei, assim, agoniada, meio perturbada, porque tudo que você lê tem relação com a atualidade. Tudo. Olha aí, ó. Bebê em laboratório, fertilização in vitro. Um padrão de beleza irreal, a gente pode relacionar com um tanto de cirurgia estética que tá tendo hoje em dia, né? Investimento. Exatamente. E também, como o professor tocou é bom tocar no assunto de relacionamentos, em Admirável Mundo Novo, ninguém é de ninguém, né? O senhor falou. E a gente pode pontuar uma banalização do amor, das relações, Sim, a banalização do amor. das relações sexuais, de qualquer tipo de pai, de relacionamento. mãe. De pai, Relações mãe, familiares, relações amorosas. exatamente. A gente tem como reflexo disso as escrituras de Paulo em Amor Líquido. Seriam essa fragilização das relações humanas. É exatamente isso, a banalização dessas relações. Ou seja, no Admirável Mundo Novo não tem família. É a ruptura dessas relações atuais pra gente e arcaicas pra eles no livro. E atualmente a gente vê isso, a gente vê essa banalização do amor. Tanto o que a gente tem hoje em dia, a gente tem Uma atenção, relacionamentos abertos. continua, sobre a Mas claro, a gente não tá proibindo vocês de ter filho nem nada. Sim, é só dizendo que um livro que foi escrito foi escrito em 1972. 32. Olha a época que foi escrito o livro e atualmente tudo se relaciona com um livro tão... Camille e Kelly. A erotização das crianças também. Sim, Sim, não. sim, nossa, nossa, é muito atual. Então, É foi isso que me deixou agoniado, bizarro, porque é eu muito vi atual. isso. Eu falei, cara, como que ele, né? Como que pode? Uma coisa lá de 1932, o cara viu e está acontecendo já. E olha que foi para... depois de Fortes, a gente for contar, vai dar 2.500 ou 2.600 alguma coisa, né? E já estamos em 2023, já está acontecendo já, né? Nem chegamos lá ainda, né? Mas, então, pessoal, né? Agora encerramos aqui essa segunda parte, né? E as demais partes que nós iremos estar debatendo, agora vai entrar justamente, né, no Brasil. Por isso que a gente focou um pouco nessa pirâmide aqui do IBGE, porque quando a gente ouve a música do Zé Ramalho, principalmente o clipe que ficou, né, que é o nosso ponto de vista da Admirável Gado Novo, né, ele começa dizendo, né, esse e ele diz, esse é o Brasil, né, Gado Novo, ele chama o Brasil de Gado Novo, né, então nos próximos nós vamos estar comentando e analisando, né, essa obra, né, Admirável Mundo Novo, com Admirável Gado Novo, né, e até chegarmos lá no Admirável Chip Novo, para vermos essa questão da intertextualidade, né? Aqui nós percebemos e podemos ver como que os discursos, né, eles estão aí, né, e um discurso puxa o outro, e cada um de nós aqui temos, né, uma opinião, né, que também podemos chamar de enunciado responsivo, que é aquele que você organiza, né, e seleciona, ou seja, a Camila ouviu, né, e ela, enquanto ela ouve, ela também está organizando e selecionando, né, o que é que ela vai dizer, né, o discurso dela também, tá certo? Então, e isso nós percebemos que cada discurso ele carrega um outro discurso dentro dele, né? Cada enunciado carrega consigo outro enunciado. No caso, Admirável Mundo Novo, teremos Admirável Gado Novo e Admirável Chip Novo. E vamos ver até onde Admirável Gado Novo carrega o discurso de Admirável Mundo Novo e Admirável Chip Novo carrega o discurso de Admirável Gado Novo e Admirável Mundo Novo também. Entendeu? Muito bom e obrigado, meninas, né? Eu vou chamar aqui as três meninas, as meninas poderosas, né? Ou as meninas do jogo. Eu gostava de assistir, viu, o programa do jogo, né? As meninas do jogo. O jogo tinha um programa toda, acho que era terça-feira, quarta-feira, que tinha as meninas dele lá nesse livro, para poder debater esses assuntos, né? Então, muito obrigado aí e encerramos por aqui, tá bom?